mais uma parte da família de Deus. Que bom é poder estar aqui com todos os irmãos. Que Deus venha abençoar esta igreja, o pastor da igreja, o pastor Lima. Não é isso? Pronto. Esqueci não. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmã Aline, seu esposo. É uma grande alegria conhecê-los. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo com registro de Lucas. No capítulo de número 7. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 11. Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Nós iremos ler especificamente o versículo de número 13, versículo de número 14, em diante, até o versículo 17. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficavam possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E você diz amém? Você permanece com sua Bíblia aberta enquanto ministramos para pensarmos juntos na palavra de Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto bem conhecido de toda a igreja, que eu tenho certeza que muitos dos que já estão aqui tiveram a oportunidade de ou pensarem, meditarem, ou ouvir alguém transmitindo uma palavra acerca desse texto. E o capítulo de número 7 do Evangelho de Lucas é um capítulo que se inicia nos dando uma grande lição sobre fé, como também uma grande lição sobre esperança. O capítulo de número 7 inicia falando acerca da cura do servo do centurião, que ele teve uma fé tão grande, que ele disse para Cristo, se Cristo apenas falasse sobre a cura, ou sobre o milagre da vida do seu servo, o seu servo ficaria curado. Não era necessário que o Senhor pusesse as mãos, ou se direcionasse até a casa do centurião para que curasse o seu servo. Mas uma fé que, acreditando apenas naquilo que Cristo falasse, o seu servo poderia alcançar o seu milagre. E foi exatamente isso que fez o próprio Cristo ficar completamente admirado, a ponto dele dizer que nem mesmo em toda Israel se viu tão grande fé. A partir do versículo de número 11, nós encontramos a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. O texto não nos diz quem era o seu esposo e como ele partiu. O texto não nos diz o nome desta mulher, não nos fala qual a situação financeira da família, mas o texto é bem claro em dizer que esse percurso que estava caminhando próximo à saída desta cidade era um percurso de grande tristeza, um percurso de luto tremendo, um percurso que infelizmente por muitos era conhecido como uma caravana da morte. Pois infelizmente para esta mulher, que a Bíblia não nos diz o seu nome, que já havia perdido o seu esposo, aquele que estava provendo as suas necessidades básicas para dentro do seu lar, agora a sua esperança é colocada na vida do seu filho. A responsabilidade que antes pertencia ao seu esposo, ou o homem da casa, o cabeça da casa, já não existia. E agora para ela, o seu filho seria o reflexo de provisão, o reflexo de cuidado, onde ela estaria colocando todo o seu amor, toda a sua tranquilidade, em ver que o seu filho estaria cuidando dela, já que o carinho e o afeto do seu esposo ela já não teria mais. Mas agora, ela se vê numa situação de dupla tristeza, pois se não bastasse o seu esposo ter partido, e o homem que teria que cuidar dela,
da provisão da sua casa, lhe trazendo alimento, dando carinho, lhe dando afeto, já não existia mais. Agora também o seu filho, onde ela estaria colocando a confiança que existia uma vez no pai, agora estava sobre o seu filho, de cuidado, de carinho, de afeto, agora já não existia mais. O texto não nos mostra do que o seu filho partiu, mas nos mostra que, infelizmente, a situação de perca, a situação da partida de alguém que nós amamos, de que nós queremos muito bem, que estamos acostumados a estar próximos, é uma dor tremenda, uma dor que nós não desejamos para nenhuma outra pessoa. Mas diante de uma dor tremenda, de uma dor que não desejamos para ninguém, o que alguém menos precisa ouvir de outra pessoa é uma palavra dizendo: não chore. Porque afinal de contas nós queremos colocar para fora tudo aquilo que nós estamos sentindo, seja por meio de palavras ou seja por meio de lágrimas. As lágrimas descem quentes, às vezes as palavras nos faltam, porque a dor é profunda, a dor é tremenda. Mas agora, no caminho da saída daquela cidade, não apenas estava esta mulher que perdeu seu esposo primeiramente, mas agora está também enterrando o seu filho. Uma caravana está se despedindo daquele moço. Com certeza naquela caravana existia alguém que estava olhando para aquela mulher e estava dizendo: acabou, porque já não tem esposo e agora já não tem filho. Quem é que vai cuidar dela? Quem é que vai prover para dentro do seu lar? Quem vai dar carinho? Quem vai dar amor? Ou quem vai dar afeto? Acabou para ela. Talvez muitas pessoas poderiam trazer uma palavra de consolo, muitos até contratados para chorar o enterro desse moço, outros até estavam desesperados, tentando ajudar de alguma forma, mas não se viam como trazer uma mensagem de consolo, até que Cristo aparece na saída da cidade, olha para ela, porque é isso que o texto nos diz, no versículo de número 13, o texto diz que Cristo a ver, vendo-a, Jesus a ver no momento mais difícil da sua vida, Jesus a ver no momento em que ela está completamente desesperada. E é exatamente isso que nós devemos aplicar para os nossos dias. É porque há situações no nosso dia a dia em que pensamos que Cristo não nos olha, que Cristo não nos enxerga, ou que Cristo não nos vê. Mas a verdade é que Ele nos vê tanto nos momentos de bonança e de grande paz e de grande alegria, mas Ele também nos contempla no momento mais desesperador da nossa história. E o momento mais desesperador da história daquela mulher, quando ela estava saindo daquela cidade para enterrar a sua esperança, enterrar o seu filho, enterrar a quem ela depositava carinho, amor e afeto, Jesus a vê, Jesus a contempla, Jesus a enxerga. No momento em que as lágrimas estão rolando, no momento em que o seu filho está sendo enterrado, no momento em que as pessoas ao seu redor não sabem o que falar, Jesus a enxerga, Jesus a contempla, Jesus a vê. Eu não sei se você já passou por um momento na sua vida em que tudo parece perdido, em que parece que o céu está de bronze, que você ora e Deus não responde, que os amigos vão embora, que somente há tristeza, há pranto, há choro, há lágrima. Você olha para um lado, olha para o outro, não contempla absolutamente nada que possa te trazer um pingo de alegria, um momento de felicidade sequer. Você está caminhando para enterrar os teus sonhos, os teus projetos, a tua esperança, aquilo que para você é mais importante do que mesmo você, e você se vê desesperado, mas Jesus está te vendo, Jesus está te contemplando. Mas Jonas, eu estou saindo da cidade, eu estou em prantos, eu estou desesperado. O texto nos diz que Jesus a viu, Jesus a contemplou, e ele fala algo que para muitos pode soar até como uma certa indignação. Como pode alguém se aproximar da mulher que está em luto, em prantos, chegar para ela e dizer: não chores? Ele poderia dizer qualquer outra coisa, como nós estamos acostumados tanto a falar, como também receber as palavras: vai dar tudo certo, né? Jesus está cuidando de tudo,
né? Eu estou aqui, ou até mesmo ficar calado do lado dela, porque às vezes ninguém quer ouvir nada no momento de maior desespero. Alguém quer apenas um ombro amigo, uma presença constante do seu lado. Mas Jesus olha para ela e diz: não chores. Talvez quem ouviu disse assim: que loucura é esse que esse homem está falando? Se aproximar de alguém que está em luto, em prantos, e dizer para ela não chorar enquanto está caminhando para enterrar o seu filho, quando as mãos geladas da morte o abraçou. E vem alguém e diz: não chora. Mas o que Cristo estava dizendo para ela era o seguinte: eu vou dar um jeito. Era como se ele estivesse dizendo: acalma teu coração, porque a vida chegou, e ela é mais poderosa do que a morte. Ele olha para aquela mulher, e aquela mulher está tomada de temor, porque o que o homem mais teme é a morte. Ele pode não ter medo de alguém violento, ele pode não ter medo das coisas assombrosas da vida, mas todos diante da morte tremem. Todos diante da morte se desesperam. Mas Jesus chegou para ela e diz: não chores. Era ele dizendo: olha, aquele que tem todo o poder chegou. O teu desespero vai parar, o teu pranto vai cessar. Eu vou acabar com o teu luto totalmente. Acabou, eu cheguei. A Bíblia diz que ele não faz nenhum tipo de espetáculo para orar. Ele não usa nenhuma palavra linda, mas ele toca no esquife, aleluia, na lateral do caixão, e diz: jovem. Ele se direciona à morte. Ele está dizendo: morte, eles podem temer, mas eu não, porque eu sou mais poderoso do que você. Eu tenho o poder que te minimiza, que acaba com você. Ele diz: jovem, levanta-te. Imagine, irmãos, um corpo já gelado, os órgãos parados, o coração voltar a bater, o sangue afinar e começar a circular novamente, a sua cor começar a voltar ao normal. Ele ficar sentado no caixão diante de todo mundo, com toda certeza um ou outro correu assustado, dizendo: o que é que está acontecendo? Mas foi porque Cristo entrou na cidade. Cristo, no momento mais desesperador da vida daquela mulher, ele trouxe esperança e trouxe luz para ela. Quando a coisa mais temida de todo mundo abraçou a vida do filho daquela mulher, ele chegou com uma solução, e se mostrando mais poderoso, mais eficaz, mais milagroso, mais maravilhoso do que qualquer outra coisa que possa gerar nos nossos corações temor e tremor. Ele chega com a vida onde já não tinha mais. Quando ele olha para aquela mulher e diz: não chores, ele está dizendo para ela: eu sou o teu consolo. Mesmo que ela não conhecesse, ou que não soubesse de sua fama, de grandes milagres, de grande salvação, ele olha para ela e diz: eu cheguei. Assim como Cristo olha para você nessa noite e diz: ele chegou. No teu momento mais desesperador, quem estava lá? Jesus. Quem não saiu do teu lado? Cristo. Quem te consolou? Cristo. Quem te livrou da ansiedade, da depressão, quando você pensou até em fazer besteira? Cristo. Quem enxugou os teus prantos, as tuas lágrimas? Foi Cristo. É por isso que ele olha para aquela mulher e diz: não chores. Ele diz: eu sei que para ti a tua esperança acabou. Para ti, você está aí pensando no que vai fazer para se alimentar, no que vai fazer para trazer os mantimentos para dentro do teu lar, no que vai fazer para pagar as contas. E agora? Não chora. Sossega o teu coração, acalma a tua alma. E ele toca no esquife, o morto ressuscita.
é ele trazendo aquilo que aquela mulher tinha perdido, restituindo a vida daquele moço. E a Bíblia diz que o próprio Cristo restitui ele a ela. Jesus o leva até ela. Imagine o espanto, o temor, o tremor que aquele povo começa a ver, como nos diz os versículos de número 16, que a Bíblia diz que todos ficaram possuídos de temor. Imagine um perguntando ao outro: pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu aqui? As pessoas contratadas na época para chorar agora deveriam parar. Alguns medrosos e assustados deveriam correr. Outros talvez perguntariam: quem é esse aí que faz um morto ressuscitar? Como essa pergunta já foi feita por diversas vezes, quando ele levantou um coxo à beira do caminho: quem é esse para perdoar pecados e curar no dia de sábado? Como perdoar uma mulher que infelizmente estava sofrendo perseguições e roga por perdão dele? Ele diz: perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. E perguntaram: quem é esse aí? Como acalmar uma tempestade que está atemorizando os discípulos? Vento, aquieta-te, mar, acalma-se. E tudo se tornou em paz. E os discípulos disseram: quem é esse que manda, que ordena, e o vento e o mar lhe obedecem? Esse, o próprio Cristo, lhe dá aos discípulos. O que o povo está dizendo que eu sou? Os discípulos respondem: Senhor, disse que tu és um grande profeta. Disse até mesmo que o Senhor é Elias. Mas vocês, eu quero ouvir de vocês: quem eu sou? Talvez por um momento silêncio dos discípulos, mas Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Disseste bem, Pedro, porque não foi carne, não foi sangue, não foi um homem que te revelou, mas essa revelação veio do céu. Por isso que eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Cristo que levantou o filho da viúva de Naim é o Cristo que também salvou a tua vida. Olha de onde ele te tirou, olha os livramentos que ele já te deu e você nem sabe, os milagres que ele já te entregou, as orações que já foram ouvidas, os agradecimentos que nós devemos a Deus. Olha para tudo que ele já fez em você e por você. Contemple a mão de Deus cuidando de você desde o dia que você nasceu. Contemple os cuidados do Senhor desde o dia que você deu o primeiro choro, desde o dia que você caminhou com os teus primeiros passos. Deus estava cuidando de você. O salmista vai dizer que ele nos conheceu, nós sendo uma matéria ainda informe. Ele já nos conhecia, ele já tinha escrito todos os nossos passos. Ele sabe de tudo, ele contempla tudo. De longe Deus te vê, ele te contempla. O que é que você está passando nessa noite? O que é que você está sofrendo nesse dia? Porque de acordo com o versículo 13, Jesus a viu no seu momento mais desesperador. Ele te vê nessa noite, ele te contempla nessa noite. Mas Jonathan, se eu tentar me esconder de alguma forma, não vai dar certo. Se eu tentar resolver do meu jeito, com as minhas estratégias, com toda a minha força que eu tenho aqui, porque eu sou alguém inteligente, eu posso fazer alguma coisa para tentar resolver a minha situação. Há coisas que você não resolve. Se fosse apenas uma enfermidade na filha da viúva de Naim, ela poderia procurar algum curandeiro, poderia fazer alguma erva ou coisa do tipo e tentar resolver. Mas a situação dela, ela não poderia resolver. O vizinho não poderia ajudar a ela. Só alguém que pode resolver, se aproximando do lugar, resolveria por completo aquele problema.
E esse alguém é Cristo. Tem coisa que você não sabe fazer e não faz, não é porque você é fraco demais, não é porque você seja incapaz, é porque tem coisa que você faz, mas tem coisa que só Deus resolve, só Deus transforma, só Deus resolve. E não adianta você tentar lutar com as suas forças, com as suas estratégias, tentar fazer do teu jeito, dizendo eu posso, eu faço, eu sou dono do meu nariz, eu faço do meu jeito. Não, tem coisas que só Deus faz. Você vai tentar, mas você vai quebrar a cara. Você vai lutar, mas você vai se decepcionar, porque há situações que só colocando nas mãos de Deus Ele pode fazer. Mas Jonatas, se eu me esconder, se eu tentar fugir, não tem como. O salmista também vai dizer: se eu subir ao céu, tu está lá, Senhor. E se eu me esconder no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Porque a escuridão ou as trevas para ti é como a luz, não há diferenças. O Senhor olha para as trevas assim como o Senhor contempla a luz. O Senhor vê absolutamente tudo. Mas Jonatas, então o que me apega a Ele? O que me faz não querer parar, não querer desistir? Há um amor que te prende, há um amor que está agarrado em você. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 8, ele vai estar dizendo: nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, qualquer outra criatura que possa se levantar, existir, poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Como Cristo olhou para ela, Ele olha para essa mulher com compaixão. Ele sente a dor daquela mulher. Ele olha para ela e se enche de uma profunda compaixão, porque o texto diz: vendo-a, se compadeceu dela. Vendo-a, ele sentiu a dor que ela sentia. Vendo-a, ele chorou porque ela estava chorando. Vendo-a, ele se compadece, como se aquele filho que ela perdeu fosse alguém próximo dele, fosse alguém da família dele. Ele se compadece como homem, porque em Efésios capítulo de número 1, Filipenses capítulo de número 2, a Bíblia vai estar dizendo que Ele deixa o seu trono de glória e se fez homem para morrer por nós. Ele sentiu, Ele se comoveu. Não é que Ele era um homem como nós, não, é diferente. Dentro de nós já existe pecado, dentro dele não existia pecado. O pecado externo queria contaminar a santidade do Filho de Deus, mas ele se comoveu, ele sentiu a dor dela, e ele chega para ela: descansa o teu coração, eu vou dar um jeito no teu problema. O problema foi perder um filho querido. O problema está agora em enterrar a esperança que ela tinha de alguém cuidar dela, de alguém prover para a vida dela. Agora ela vê essa esperança ser colocada em um caixão e ser enterrada. Mas Jesus chegou. Jesus, que é a esperança que o homem precisa. Quando a medicina não tem jeito, quando os advogados não resolvem, quando as minhas estratégias
não resultam como eu esperava, Ele chega. Ele está presente. Ele te contempla. Ele te enxerga. É por isso que Ele está te dizendo nessa noite: descansa o teu coração. Eu sei o teu problema. Agora experimenta colocar nas mãos daquele que sabe resolver. Experimenta colocar nas mãos daquele que pode resolver por você. Ele traz paz para onde só estava luto. Ele traz alegria para onde até o momento reinava tristeza. Ele traz tranquilidade para um lar onde um dia a morte entrou e causou uma ferida absurda. E como se fosse pouco, agora ela entra novamente, reabre o que já estava sendo cicatrizado. Mas agora Ele não apenas fecha a cicatriz, mas Ele também faz com que eles olhem para ela e não lembrem apenas do momento triste que vivenciaram um dia, mas se lembrem de que um dia, na porta da cidade de Naim, Jesus a viu, a enxergou, a contemplou e fez um milagre na vida dela. Você se lembra quando Deus te tocou um dia? Como diz o louvor antigo: tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Você se lembra quando Ele te tocou e encheu o teu coração de paz? Você se lembra quando Ele te tocou e perdoou os teus pecados? Você se lembra quando Ele te tocou e fez morada no teu coração? Nós que não prestávamos para nada, andávamos desgarrados, fazendo o que não presta, ouvindo o testemunho do irmão aqui à frente. Mas Deus chega, e Ele não é alguém qualquer, Ele não é uma personalidade famosa, que todo mundo vai atrás, e Ele não dá resultados claros e objetivos daquilo que precisamos. Não. Ele é o Filho de Deus, o Messias escolhido, aquele que transforma os nossos corações e muda a nossa vida, por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário. O que Deus quer nos dar, Jonatas, além daquilo que precisamos, não apenas daquilo que queremos. Porque aquela mulher não apenas estava indo enterrar o seu filho, mas Deus sabe que o que ele precisava era do seu filho de volta. Ele poderia dizer: mulher, acalma o teu coração, nós vamos cuidar de você. Poderia dizer: mulher, sossega. Poderia. Mas o texto diz que ele restitui o que era dela, e que a morte tomou. Ele restitui a vida, e o filho dá para ela novamente. Era como se ele estivesse pegando o filho de novo de presente, e estivesse dando assim para ela: olha, está aqui teu sonho, teu projeto de vida. Vai dar certo continuar. Vai dar certo continuar caminhando. Vai dar certo continuar fazendo aquilo que você fazia com ele. Vai dar certo acordar pelas manhãs, tomar café da manhã com ele. Vai dar certo. Eu estou restituindo o que você perdeu, que alguém levou sem minha autorização. Eu estou trazendo de volta. O que Deus está falando para o teu coração aqui nessa noite. Deus está trazendo paz para a tua alma. Deus está trazendo tranquilidade para o teu coração nessa noite. Mas, Jonatas, é difícil, é complicado, eu sei, é difícil, é complicado. Passamos por coisas na vida que infelizmente a gente dá vontade de chutar o pau da barraca, arrancar os nossos cabelos e fazer coisas exageradas, absurdas. Mas Deus está vendo. Deus está vendo o teu limite.
Até onde você vai? Até onde as tuas forças aguentam? Onde você aguenta e suporta? Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus está enxergando. E acredite, Deus está agindo. Você confia nesta palavra? Deus está agindo e trabalhando. Isaías capítulo 43, versículo 13 vai estar dizendo: antes que houvesse dia, Ele é, e não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o que Deus quer fazer? Ninguém. Quem se atreve a colocar nas mãos onde Deus está trabalhando? Ninguém. Quem se atreve a medir forças com Deus Todo-Poderoso, que com apenas palavras formou o que existe, que com apenas palavras formou todo o universo, e com o fôlego que saiu de dentro de si, Ele deu alma viva ao boneco de barro que com suas mãos Ele formou naquele jardim. Quem se atreve? Como Paulo disse: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem disse a Ele o que fazer e como fazer? Ninguém. Quem disse a Ele como deve agir? Ninguém, porque Ele é antes de tudo e de todos. Ele faz o que lhe apraz. Ele é antes que nós sejamos, Ele já era. Até mesmo antes de nós amarmos, Ele já nos amou primeiro. Ele está no seu trono de glória, nos enxergando aqui nessa noite, e Ele está contemplando o teu coração, e Ele está dizendo para você: eu sou a paz que a tua alma precisa. Quantos são, queridos, nos nossos dias, quantos colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, viram para o lado, viram para o outro, estão sofrendo com ansiedade, depressão, não tem paz na alma. Mas Deus está nos dizendo: é a paz, Ele é a paz que a tua alma precisa para descansar. É por isso que Ele faz o convite: vocês cansados, oprimidos, que estão sem esperança, venham a mim. Ele não faz o convite para um lugar, Ele não faz o convite para um momento de entretenimento, Ele faz o convite para alguém: vocês venham a mim. Porque a paz verdadeira não está em um ambiente. A paz verdadeira se encontra em alguém. O descanso se encontra em alguém. A alegria verdadeira se encontra em alguém. No alguém que faz o convite: venham para mim, e eu tenho descanso para vocês. Sedentos, venham a mim, porque eu tenho água que mata a vossa sede. Famintos, venham a mim, porque eu sou o pão da vida. É por isso que em João capítulo de número 14, Ele vai estar dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim. Deus quer que você esteja onde Ele está.
Ele sempre procura este relacionamento com o homem, desde o pecado do Éden. Enquanto o homem se esconde, Deus vai atrás. Pergunta o que aconteceu. É óbvio que todo pecado tem consequência. Ele dá a sentença do pecado, mas não deixa de nos amar. É por isso que os milagres do Novo Testamento, nos Evangelhos, é Deus se enchendo de profunda compaixão para com o homem. Muitas das vezes o homem que é orgulhoso, não quer mudança de vida, mas a graça e a misericórdia de Deus faz com que as coisas mudem. Porque graça é exatamente isso. Nós não merecemos, mas nós precisamos dela. Sem a graça de Deus na tua vida, sem a graça do Senhor sendo revelada no momento mais difícil desta mulher, ela não alcançaria a misericórdia. Ela não teria vivido o dia mais extraordinário da vida dela, onde ela pôde viver a alegria de ter o seu filho novamente aos seus braços. Talvez você esteja sofrendo por muito tempo e achando que as esperanças se forem. Entenda, se você está aqui hoje, isto é pura graça de Deus. Ele te deu a oportunidade de acordar mais um dia. E se você acordou, seja grato ao Senhor. Ele te deu a oportunidade de vir hoje à noite para este culto. E se você aqui chegou, seja grato ao Senhor pela oportunidade que Ele te deu de estar aqui nessa noite. Mas Jonatas, é difícil. Se não fosse a graça, você já teria desistido. É ela que está te sustentando. Talvez você esteja por um fio, dizendo: se complicar mais um pouquinho, eu desisto. Mas a graça está te sustentando. A graça está te dando força no momento da tua fraqueza. A graça está te consolando no momento de desolação. Quando você está choroso, se sentindo sozinho, a graça vem e te coloca de pé. É por isso que Deus usa o profeta Isaías dizendo: eu dou força ao cansado e renovo aquele que já não tem mais nenhum vigor. Porque eles se cansam, eles se fatigam, muitos até caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso que o Senhor espera daqueles que temem a Ele, daqueles que estão sendo abraçados pela sua graça. Ele espera que vocês esperem nele, confiem nele, acredite nele, tenham fé o suficiente nele, para que as suas forças sejam renovadas, para que a graça de Deus de fato se manifeste na sua vida e você seja completamente mudado pelo Senhor. O que Deus está nos ensinando nessa noite, meus queridos, é que no momento mais difícil da nossa vida, no momento mais complicado da nossa família, no momento de maior desolação, onde tudo parece perdido, talvez se tenha muito dinheiro, talvez se tenha negócios, talvez se tenham muitos bens materiais, mas talvez isso não seja importante o suficiente a ponto de fazer o Cristo, Salvador da nossa alma, parar o enterro no meio da cidade e fazer com que o morto se levante do caixão e faça aquela mulher que há tempos está desolada, chorando, venha sorrir mais uma vez.
Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas Ele também, Ele quer de nós uma fé inabalável, que por muitas das vezes nós deixamos passar e somos incrédulos naquilo que nós dizemos confiar e acreditar. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter fé. E sem essa fé nós não veremos a Deus. Ele diz que essa fé, por menor que ela seja, ela pode fazer com que um monte seja lançado para dentro do mar. Ele está dizendo que nós podemos fazer coisas absurdas, acreditar naquilo que nós ainda não enxergamos, ter a certeza daquilo que nós não estamos apalpando ou tocando. Para o mundo pode ser loucura, para o mundo pode ser coisa absurda, mas Paulo diz que isso é evangelho, que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Você tem fé em Deus? Você tem fé em Deus? Nós começamos a ver a história da igreja, começamos a ler a Bíblia. Cada leitura que nós damos aos irmãos, por muitas das vezes, é um tapa na nossa cara. Porque nós vemos homens e mulheres que tinham fé tão profunda em Deus. Vai lá, sacrifica o teu filho, fica aqui. Eu estou subindo para sacrificar o meu filho, mas ele diz: fica aqui porque eu e o menino voltaremos. Ter fé antes mesmo de estar indo obedecer uma ordenança divina, acreditando que voltaria com o seu filho. Você percebe isso? Vamos lá, pega esse jovem, jogue na fornalha de fogo. Deus vai nos livrar. E se não nos livrar, ainda assim nós não nos prostraremos. Olha a fé desses jovens. O centurião, Senhor, só diz uma palavra, que meu servo que está lá na minha casa, ele vai ser curado. Eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Eu acredito que o que o Senhor fala se cumpre. Queridos, é a fé que faz o impossível tornar-se possível. Você não serve a um Deus distante. Você não serve a um Deus que tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não toca. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, que tem, aleluia, contabilizado cada fio do nosso cabelo que está na nossa cabeça, que tem os nossos nomes na palma da sua mão, que a terra, os escabelos dos seus pés. Que Deus grande nós servimos. E é o Deus que nos diz essa noite: tenha fé em mim, viu? Acredite naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. É o Deus que está cobrando de nós nesta noite, de acreditar no impossível que Ele pode fazer. Na palavra que sai da boca dele, por mais temerosa que seja a morte, aquilo que sai da boca do teu mestre pode fazer da vida. Era como se ele tocasse naquele moço e dissesse: morte, sai daí, dá lugar à vida. Moço, levanta-te. É isso que Deus está querendo de nós essa noite. Está sem esperança? Confia, espera. Jesus está te vendo. E se enquanto Ele não faz, Jonatas, Ele vai te moldando, Ele vai te deixando do jeito que Ele quer. Porque provas são degraus.
que devem nos fazer subir a um nível de intimidade maior com Deus, a um nível de amizade mais profunda com o nosso Senhor. É isso que Ele está falando para nós essa noite. Enquanto Ele não resolve, não te desespera, descansa. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Ele está te lapidando, Ele está te moldando. Porque eu sei que tem coisas na minha vida que eu preciso mudar. Tem coisas que Ele precisa tirar. E essas coisas só vai ser mudadas, tiradas, com Ele me provando. Porque Ele me provando, Ele vai me moldando. Ele vai me deixando da forma que Ele quer. E eu vou aceitando. E eu vou fazendo a vontade de Deus. Vai aceitando o que Deus tem para você. Não questione aquilo que Deus já te deu. Aceita. Seja fiel naquilo que Deus já te entregou. Tem coisa melhor chegando para você. Aleluia. Acredite nesta palavra de Deus. Por um momento, feche os teus olhos em nome de Jesus. Você confia que Jesus está te enxergando e te olhando nessa noite? Que o motivo do teu pranto, do teu choro, está sendo visto pelo teu Deus? O motivo da tua falta de descanso está sendo contemplado pelo teu Senhor? Nós passamos por coisas complicadas na nossa vida, mas ainda bem que passamos com Cristo por todas elas. Passamos com Cristo por todas as dificuldades da nossa vida e em nossos corações. Você acredita nisso? Eu quero te convidar a você conversar com o teu Deus essa noite. Não, irmão, eu já orei demais, eu sei. Oração nunca é demais. Mas você vai ser bem franco com o teu Deus essa noite. Você vai ser bem sincero com o teu Senhor essa noite. Aquilo que você tenta falar, mas não consegue. Porque a oração não muda o que Deus já tem para ti. Aleluia. Ela te muda. Ela te transforma. Ela te deixa mais submisso. Te deixa mais obediente. Te deixa mais preso nele, mais apegado e dependente do Senhor. A oração te aproxima de Deus. As lágrimas te fazem se achegar mais ao Senhor. Conversa com teu Senhor. Conversa com teu Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas
preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você. Jesus, escuta a tua oração nessa noite. Quando eu pensar Jesus, escuta o teu clamor nessa noite. você estará ao meu lado, me segurando, me Assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. toca os corações essa noite, Senhor. Transforma vidas nessa noite, Senhor. Me chama pra Enxuga as perto, lágrimas. Renova vidas essa só assim noite. eu não me sinto só. Sinta esta graça. Seja restaurado. Seja transformado. Seja renovado. A graça te envolve nessa noite. Aleluias. Aleluias. Coração é teimoso pra admitir. Sinta esta presença. Depender é Sinta esta graça que te abraça e te
enxuga as tuas lágrimas, de você. que renova as tuas esperanças. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus os abençoe. Amém. Graças a Deus.